Olá a todos, seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Sou a professora Williane e hoje vamos estar estudando o componente curricular de Biologia, puberdade e adolescência. Então, vamos à introdução da adolescência. A adolescência são crianças em processo de transformações. É nesse momento que acontece as transformações, tanto psicológicas como fisicamente. Para isso, há necessidades básicas fundamentais da infância e da adolescência. Então, é nesse momento que você já começa a observar algumas transformações em seu corpo, mudanças de humor. Então, o que é puberdade? Cada indivíduo tem o seu próprio ritmo, o qual deve ser respeitado. Contudo, sabemos que a puberdade começa entre os 8 aos 12 anos. Isso no caso das mulheres. Os meninos, eles costumam ser mais tarde. Dos 8 aos 12 anos. E está completa quando termina o processo do desenvolvimento das características sexuais secundárias, masculino e feminino. Normalmente, esse processo caracteriza-se pela aquisição da capacidade reprodutiva. Então, a adolescência. É comum existirem nessa fase sentimentos contraditórios. Ora se sente criança, outro momento se sente adulto. Em algumas situações, pode se sentir bem com o seu corpo, outra desconfortável no seu corpo, e que está, por vezes, não consegue se reconhecer. Alguns adultos avaliam a adolescência como uma situação de crise, onde és vulneráveis. Coexistem oportunidades e risco. Trata-se de uma etapa em que te pode se sentir vários sentimentos diferentes. As emoções, elas são vividas com muita intensidade, por vezes com desejos contraditórios. O teu universo está a ampliar-se, fazendo-se perguntas e discutir ideias e o início à busca da tua identidade sexual. Então, nesse momento, é um momento de muitas dúvidas que o adolescente sente. Que mudanças podem existir nas mulheres? Então, as mudanças nas mulheres, elas são diferentes das dos meninos, né? Então, nas mulheres, observa-se um aumento da altura e do peso, o desenvolvimento das mamas, né, dos seios, já começa a se desenvolver. A cintura, ela começa a afinar mais, o quadril, ele começa a se desenvolver. Começa a aparecer também pelos, principalmente na menarca, que chamamos de menarcas. Costuma acontecer entre os 10 aos 12 anos de idade. Lembrando também que pode ocorrer antes ou depois da idade prevista. A vagina, ela fica com a parede mais espessa. O útero, ele começa a aumentar de tamanho. Aumenta também a irrigação sanguínea do clitóris. A voz também muda, ficando um pouco mais fina. O crescimento e a altura acelera. Então, essas são algumas características que podem acontecer nas meninas. Em algumas meninas pode se desenvolver mais rápido, outras menos. Também temos as mudanças que ocorrem nos meninos. Então, quais são essas mudanças? Os rapazes habitualmente são mais altos, mais fortes e com mais massa muscular. Só que esses desenvolvimentos nos meninos, eles começam um pouco mais tarde nas meninas. Geralmente, quando lá na escola vocês têm as mesmas idades, as meninas são mais desenvolvidas. Com o tempo que os meninos vão se desenvolvendo mais. Então, os ombros e o peito, eles começam a se alargar. Os músculos, eles começam a se desenvolver. O pênis e o testículo, nesse momento, eles começam a crescer, começando a produzir o esperma e surgem os pelos púbicos. À medida que o tempo passa, as cordas vocais também elas começam a engrossar, o que torna a voz também mais grossa, embora possa produzir, por vezes, um som agudo. Então, uma hora o menino tem uma voz mais grave, outra hora tem a voz mais fina.
Pode ainda também surgir pelos no peito, os pelos púbicos tornam-se mais espessos e as glândulas sudoríparas começam a funcionar. Então, nesse momento, é um momento de muito cuidado, tanto da parte das meninas como dos meninos. Uma higienização melhor, né? O adolescente tem que começar a ter os seus cuidados com a higiene. Então, afinal, o que se passa comigo? Tudo se passa num tempo de descobertas e expectativa, em que o desejo e o prazer são novas sensações, que podem despertar dúvidas, medo, angústia, por ser desconhecido o que está a acontecer. Vai tomando consciência com um ser sexual e sexuado, que se relaciona consigo próprio e com as características pessoais. Começa por aceitar notificações do seu corpo, que perde as formas de criança para adquirir outras características, funções próprias de idade que se aproximam. Também umas transformações que acontecem corporal é a menstruação, no caso das meninas, né? E no caso dos meninos é a ejaculação. São sinais de evidências que mudam no começo. Quando somos nós a mudar e a crescer tão radicalmente, poderá não aparecer tão simples. Então, talvez você pensar que seu pai, sua mãe, seu professor já passou por essas transformações, isso se torna mais fácil. Neles poderá procurar o apoio, se sentir mais à vontade. A tua capacidade para lidar com esta inquietação pode se associar à descoberta de prazer e de ti próprio, enquanto pessoa. Então, a puberdade precoce. A puberdade precoce é caracterizada pelo surgimento das características secundárias antes dos 8 anos de idade em meninas e antes dos 9 anos em meninos, devido ao acúmulo de hormônios sexuais no sangue antecipadamente. Entre os fatores que está relacionada à puberdade precoce, podemos destacar a exposição a hormônio ou algum fator que faz com que as glândulas secretem antecipadamente. Alguns alimentos, hoje em dia os alimentos são mais industrializados, eles também afetam nesse acúmulo de hormônios. Então, uma boa alimentação com produtos não agrotóxicos auxiliam para que essa puberdade precoce aconteça. Então, caso sejam observadas alterações no corpo da criança de forma precoce, é importante que se procure um médico. Lá ele vai ver qual é o tratamento adequado, o médico se precisa utilizar um medicamento ou diminuir retirar alguma alimentação. Então, vamos revisar o que nós estudamos agora. Então, reduzindo, a adolescência é o amadurecimento psicológico do indivíduo. A puberdade é o ponto em que a reprodução torna-se possível. A adolescência ela se divide em 3 subfases. Início da adolescência, que é dos 11 anos aos 14. Adolescência média, que é entre 15 aos 17 anos. E a adolescência final, que é entre os 18 aos 20 anos. Lembrando que essas características não têm que ser nessa idade. Algumas pessoas são mais precoces, outras não. Então, você tem que estar observando, né, as características. Então, as mudanças hormonais na adolescência. As mudanças físicas da puberdade, elas são controladas por hormônios sexuais. Então, nos meninos, né, no testículos, são glândulas do sistema genital masculino, ocorre a produção de testosterona. Na puberdade, esse hormônio leva ao desenvolvimento das caracteres sexuais secundários masculino, como aparecimento da barba, do bigode e pelos nas regiões dos órgãos sexuais e nas axilas, além da alteração da voz. Nos ovários, no caso das meninas, das mulheres, são glândulas do sistema genital feminino. Ocorre a produção de 2 hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona. Com o desenvolvimento de características aparecendo de pelos,
desenvolvimento das mamas, alargamento do quadril. Então, vamos agora ao exercitando. Vamos ler junto a primeira pergunta. Cada indivíduo tem o seu próprio ritmo, o qual deve ser respeitado. Contudo, sabemos que a puberdade ela começa entre, então, A, dos 7 e os 8 anos, B, 19 e aos 20 anos, C, 17 aos 18 anos, 12 e 13 anos e E, 8 aos 12 anos. Então, relembrando lá o que eu falei nos slides anteriormente, qual você acredita que seja a correta? Então, essas transformações, né, da puberdade, ela começa de 8 aos 12 anos. Geralmente acontece, mas pode acontecer antes ou depois. Vamos ao segundo exercício. A puberdade são mudanças físicas profundas, que vêm acompanhadas de alteração de humor, estabilidade emocional e muitos questionamentos e conflitos. É um período de transição da infância para a adolescência e é a fase do aparecimento das características sexuais, de acordo com o gênero. De acordo com tudo que você sabe sobre o tema, marque a alternativa que cita apenas mudanças físicas características dos meninos no período da puberdade. Então, letra A. Aumento da estatura e surgimento de pelos nas axilas. B. Desenvolvimento das mamas e aumento da estatura. C. Primeira menstruação e aumento da estatura. D. Aumento em volume dos testículos e oscilação de entonação da voz. E E. Aumento do quadril. Então, quais as transformações físicas que ocorrem nos meninos? Observe. Então, se você falou aumento em volume dos testículos e oscilação da entonação da voz, você acertou. Então, nos meninos acontecem essas transformações. Uma hora a voz está grave, outra hora a voz pode estar mais fina. Vamos a mais uma atividade. Marque um X nas mudanças que ocorrem nas mulheres durante a puberdade. Então, agora é transformações que ocorrem nas meninas. Letra A. Crescimento pronunciado e aumento de peso. Alargamento e arredondamento das ancas. Início do ciclo menstruais. Ativação das glândulas sudoríparas e engrossamento da voz. Então, aí nós vamos marcar as alternativas corretas. Tem mais de uma. Então, se você falou crescimento e pronunciamento e aumento do peso, é uma transformação que ocorre nas meninas. Alargamento e arredondamento das ancas também. E início do ciclo menstrual. E a ativação das glândulas sudoríparas. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem estar acessando essa aula de biologia e outras aulas também. E lá na plataforma vai conter também outras aulas de biologia, de física, de química, matemática. Então você pode estar acessando a plataforma Eduque. Até mais!